receber o professor Agostinho Marques. Está hoje aqui connosco na Praça da Alegria. Tem aplauso. Claro. Olá, professor. Reservamos o dia de hoje para falar de pneumonia. E já nos assustou com um número que nos apresentou aqui durante o nosso intervalo. Afeta quantos portugueses por não, ano? Ninguém sabe. Não há porque a doença não é declarada, mas a avaliar pelas mortes... Quantas são? As mortes são 12 a 13 pessoas morrem por dia em Portugal por pneumonia. Morrem 4.800 a 5.000 por ano. Isto representa qualquer coisa, sempre muito mais de 50 mil casos de pneumonia por ano. É uma doença muito vulgar. Todas as pessoas que estão em casa, ou muitas pessoas, tiveram algum familiar de qualquer idade que teve pneumonia. Portanto, a doença continua a ser assim. Os grupos de risco continuam a ser os mesmos? Continuam. O interessante, eu depois vou mostrar aqui umas imagens, é que esta era uma doença que tinha um capital de susto para as pessoas. Assustava muito até meio do século. Sim, que era extremamente mortal e não havia... E depois, com a descoberta dos antibióticos, criou-se a ideia de que era um problema resolvido todo. Porém, ainda há muitas mortes. Há muitas mortes e estão a aumentar outra vez. E porquê que estão a aumentar A outra razão vez? básica é porque a população está a envelhecer e chega sempre uma altura em que se morre mesmo. Claro. E, portanto, não há nada a Uma fazer. questão de estatística, E, portanto, na parte final da vida, acabamos mesmo por morrer, por definição. Mas é basicamente por isso, quer dizer, a doença continua a ser importante. Só dois apontamentos. Diga. Dou-me licença. Um é este. Sim, com certeza. É daquelas doenças em que a radiografia, que é uma tecnologia que tem mais de 100 anos, É verdade. mais de 100, continua a ser usada muito bem. E a primeira foi feita em uma mão de uma mulher. Assim é. Foi, na não foi? Suíça, por Röntgen, ainda no século XIX. Exatamente. Depois tudo isto foi substituído por tags, por ressonâncias, mas aqui a radiografia ainda é o melhor meio instrumento. de diagnóstico? É. E até as pessoas em casa veem que entre um lado do pulmão e o outro, na parte de baixo, há uma diferença grande. De um lado está branco, do outro lado está escuro. Isto é a imagem de uma pneumonia, esta é a imagem branca. Ok, e o que é que está aqui? Isso exatamente aqui é o... E o que é que está aí? O que está aí é o pulmão, que normalmente é uma esponja cheia de ar, está transformado numa esponja cheia de pus, portanto cheia de água. E, portanto, opaco à passagem do raio-x. E é por isso que dá esta sombra. Claro. E também é daquelas doenças interessantes para os médicos, porque a imagem típica do médico é o médico com um estetoscópio, com uma vaca, não é? É assim que se representa. Aqui funciona. O estetoscópio permite perfeitamente o diagnóstico com muita clareza de uma pneumonia, mesmo para aqui. Portanto, estamos no terreno da medicina. Qual é a diferença do som? Pois, como é que Qual é a diferença? O que é audível? Enquanto aqui ouvimos o som normal, um som apagado, típico comum de toda a gente, deste lado esse som apaga-se, não se ouve. E ouve-se a transmissão de uns sons aqui que parece que está a soprar. É um som muito, muito diferente que a gente ensina. Não é uma aos alunos. farfalheira. Não, assim também se ouve, mas fora desta zona um pouco mais acima. Não é isto que se ouve. Não é isto que se ouve, não. Qualquer coisa que É das coisas que a gente ensina aos alunos na faculdade, eles aprendem muito depressa. Porque, de facto, é muito diagnosticar. cada vez. É fácil de diagnosticar. Portanto, ainda estamos na radiografia, ainda estamos no estetoscópio. Isto é a medicina mais tradicional ainda. Sim, senhor. Agora, diga, continua. Não, Se as perguntas vêm a seguir. Se a pergunta Sim, vier para aqui, só Não, é assim. então a imagem é a seguinte, só para eu mostrar isto. Repare-se o que eu dizia há pouco. No meio do século XX, ela começou a deixar de matar e dava a ideia que tinha acabado a pneumonia. Sim. Só que continuou. Muito menos do que era nos anos 40, ou nos anos 30, ou nos anos 20 do século, porque nessa altura era a primeira causa de morte. Mas não era a tuberculose a primeira causa de morte? Ou a tuberculose não é um estágio da pneumonia? Não é. Confundia-se. É muito difícil de afirmar isso porque, como são duas infecções respiratórias e a tuberculose é uma variedade de pneumonia. Muito bem. E nós estamos aqui a tratar as outras todas que não a tuberculose. Ok. Ora, é assim também, se me permitem, para mostrar o que acontece agora. É que a mortalidade em Portugal está assim, a evoluir. E isto não significa nada de bom? Não, nem de mau. Então? Perceba isto. E em casa percebem isso muito bem. Isto representa a mudança demográfica da população portuguesa, que se tornou muito mais velha. Sim. É muito bom a população ser mais velha, mas isso significa uma conquista de há uns anos atrás que permitiu que as pessoas chegassem a velhas. Claro, que poderá ser mais antes. Sim. Não é? O facto de haver hoje... A esperança de vida é maior. E por isso mesmo é que ela está a matar mais, porque isto é uma doença que mata, sobretudo, gente de terceira idade. E doentes e pessoas fragilizadas por qualquer razão. Que têm menos capacidade para resistir à doença. Assim é. Vai de encontro à minha pergunta, se há pessoas com mais predisposição para sofrer de
Para sofrer de pneumonia, nem por isso. Quer dizer, há pneumonia em qualquer idade. É muito comum nas crianças, menos um pouco nos adultos jovens, outra vez mais frequente nos velhos. Mas a diferença não é grande. A mortalidade é que é muito, muito grande. Quer ver? Último slide. Para responder, adivinhei-lhe a sua pergunta. É que, na última imagem, morre-se depois dos 65 anos. E praticamente não se morre antes. Isto para deixar a ideia em casa é que há muitos milhares, há muita gente a ouvir-nos neste momento com pneumonias, mas a pneumonia cura-se nas pessoas que estão em casa e que são jovens, praticamente sempre, e mais, e cura-se sem marcas. Normalmente os doentes que têm uma pneumonia ficam depois com medo, durante muito tempo, têm medo da corrente de ar, medo de fazer exercício, medo de transpirar. E não tem que ter. Por quê? Porque a recuperação... Vamos sentar? Já não tem mais para mostrar? Não tem mais. A recuperação, a ideia é esta. Quando há uma pneumonia, as pessoas aparecem-nos com 38 ou 39 de febre, sentem-se muito doentes, começam o tratamento, sendo eficaz, a febre desaparece em 3 dias. E ao fim de uma semana estão curados. Mas a imagem continua quase igual, porque demora muito tempo depois a limpar o pulmão. Para limpar o pulmão, ao contrário do que normalmente se recomenda, é útil o exercício, é útil que a pessoa encare o trabalho, é útil que se mexa. E as senhoras da casa, a mãe, a esposa, a avó, normalmente recomendam que esteja quieto, que não saia, exatamente, que se mantenha, e isso atrasa um pouco a recuperação. O nosso conselho sempre é expor-se, porque já não há risco nenhum, e a recuperação funcional é melhor. E agora vêm as outras perguntas, não é? O que é que pode desencadear uma pneumonia? Que tipo de comportamentos temos e que podem levar a uma pneumonia? A grande maioria das pneumonias é adquirida com bactérias da nossa própria garganta e que migram até aos pulmões enquanto estamos no sono profundo. Nessa altura a nossa tosse é menos eficaz. Portanto, em relação a isso, para esses todos não temos grandes proteções, exceto a vacina dos grupos de risco. Há uma vacina da pneumonia para grupos de risco, que diminui muito a mortalidade. Depois, as outras infecções todas, que não a pneumonia, também muitas vezes se arrastam na pneumonia. Normalmente a gripe, é sabido que durante um período de gripe há muito mais pneumonias e mais perigosas. As pneumonias por vírus da gripe têm uma taxa de mortalidade em jovens maior que a pneumonia comum. Portanto, vírus da gripe pode desencadear uma pneumonia? Pode. Uma pneumonia diferente. Já não era esta imagem, não seria adequada, porque tem de facto um aspecto de forma diferente. E é uma pneumonia que já não é tratada com os mesmos antibióticos. Aliás, que é maltratada. É difícil de tratar. E por isso a mortalidade dessa pneumonia ser maior. Portanto, tal e qual como a gripe, a pneumonia também tem várias estirpes. Tem muita variedade. A gripe é relativamente homogénea, são 3 vírus fundamentalmente que andam por aí, que vão mudando um bocadinho, mas mudando dentro da família. No caso da pneumonia, são muitas bactérias que os causam. Muita variedade de bactérias, de vírus e de fungos. Portanto, é uma variedade enorme. Portanto, e a tuberculose estará no grupo das que mais... É uma bactéria especial, porque tem um comportamento especial. Já aqui falámos. Há dias falámos aqui que no caso da tuberculose normalmente é uma febre de muito tempo, mais de uma semana, tosse de mais de 3 semanas, é uma doença muito subaguda, muito lenta, e tem depois medicamentos para tratar que são próprios, só servem para a tuberculose. É por isso que a tratamos sempre de uma maneira separada. Esta doença, a pneumonia em termos comuns, a pneumonia geral, vulgar, é muito mais aguda. É alguém que está aqui de saúde, e à noite começa a sentir-se mal, e amanhã tem febre e fica muito doente. Compreende? É uma doença muito mais, que desaba sobre as pessoas, com muito mais intensidade. E deixa-as muito sintomática. Muito mais sintomática. Há pouco com a Alice tu apontaste duas perguntas. Um choque térmico. O choque térmico da nossa convidada tinha acabado de fazer exercício físico, chegou a casa, abriu o frigorífico, ingeriu um líquido gelado e ficou com uma pneumonia. Pode ter acontecido assim? O frio... Ou dito de outra forma, em tempo de frio há mais pneumonias. Ponto. Bom, isso eu já não sei em que época foi. Não, mas há mais, de facto. De alguns tipos. E corresponde à paralisia dos nossos cílios. Nós, no árvore respiratória, temos células que mexem muito bem e com o frio param. E as defesas ficam um pouco diminuídas. Agora, quando há uma pneumonia, ou qualquer doença que seja espetacular, e ela é do ponto de vista da pessoa, nós somos incapazes de ter uma doença sem a relacionar com um fenómeno qualquer.
E muitas vezes é meramente uma arquitetura intelectual nossa, compreende? Não é uma relação causal de facto. Estamos cheios disso. Quando temos 30 anos e aparece uma doença, asma, por exemplo, os doentes invariavelmente dizem: foi numa altura em que tive a terceira gravidez, sempre se relaciona com qualquer coisa. Portanto, não há uma relação causal. Não há uma relação causa-efeito. Portanto, podemos continuar a beber bebidas geladas depois de fazer um exercício. Claro. E as correntes de ar? Também é uma pergunta que fazem. Pior é que, com correntes de ar, de facto, às vezes tem-se tosse. Se calhar foi tosse. Mas uma corrente de ar aqui em cima. Ar-condicionado, corrente de ar. Mas desse tipo, quer dizer, não mais do que isto. Compreende? E daí a ligação. É muito importante sublinhar que a corrente de ar ou o choque térmico é relativamente pouco importante, que é para podermos promover a exposição das pessoas ao exercício no ambiente, senão daqui a pouco estamos a meter até toda a para gente... criarmos defesas também, não é? Sim, não tenha dúvida. Então está tudo a viver em redomas. Pois, e nós vivemos num clima bastante equilibrado. Vivem pessoas muito mais a norte e a sul no mundo, portanto expõem-se com níveis de exposição a exercício maior. É bom fazer exercício mesmo para proteger-se destas doenças. A pneumonia dupla, da qual padeceu o pai da nossa convidada, é uma pneumonia nos dois pulmões? Não é excepcional. Nós chamamos da mesma pneumonia. Mais grave? Mais grave, menos grave, claro. Mais grave? Ela é tão mais grave quanto mais quantidade de pulmão atingir. Compreende? Pode ser grave e ser num pulmão só, se for o pulmão todo, por exemplo. Ou ter a mesma gravidade se for nos dois pulmões, meio pulmão. Claro. Não faz diferença de maior ser de um lado ou ser nos dois. O que importa é a expressão que tem na pessoa. Só para concluir a nossa conversa, o que é que acontece exatamente ao nosso pulmão? Ele infeta? Infeta. Aquela zona que viu ali branca fica infectada com bactérias e o que lhe dá a cor depois são as células brancas nossas do sangue que fazem a defesa do próprio pulmão, que os ensopa de facto de pus. Pus como não... Pus, que as pessoas conhecem muito bem. Não é? Assim, sim. E com uma infecção que trata-se com antibióticos. Assim é. Não é? Muito bem. E previne-se, já agora, nas pessoas de alto risco, isto é, todas as pessoas com mais de 65 anos e todos os doentes crónicos de qualquer natureza devem fazer a vacina da pneumonia. Há comportamentos de risco? Para a pneumonia, não há. Há nos hospitais, há para mim, no meu trabalho, naturalmente, há para os profissionais de saúde que lidam com algum tipo de pneumonia, mas não tem a taxa de contagiosidade de outras doenças. Ok. Mas vacina-se, não se vacina? Vacina e deve vacinar-se. Pronto, estamos safos, Sónia. Não é desta que apanhamos. Não, também não sou candidato à vacina ainda. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada pela sua